vantagem não conversar com os trabalhadores, tendo em vista as ocupações do Pontal. É um absurdo essa atitude. Quer dizer, tudo aquilo que foi colocado para vocês até agora, nada de concreto. Inclusive essa indústria de mandioca que é prioridade para vocês. Exatamente, nada foi cumprido. E agora não sabemos por que não querem conversar com nós e nem tampouco adiantar as reivindicações ou atender as reivindicações dos trabalhadores. E, portanto, Zé Rainha Júnior, e aqui dentro nós acompanhamos aí as pessoas já sentadas, boa parte já trouxe colchões, já estão se preparando para passar pelo menos a noite de hoje aqui dentro da sede do INCRA. Carlos Cavalcante, aqui, agora. Um basta à violência no campo. O presidente Fernando Henrique convocou agora há pouco o ministro da Justiça, Nelson Jobim. O governo quer dar um basta e acabar de vez com conflitos no campo que sempre terminam em mortes de trabalhadores rurais. Só na última semana, 5 sem terra foram mortos por fazendeiros armados. 97 começa com um pulo da inflação. O índice de janeiro já passa de 1%. Carlos Alberto Sardenberg comenta e aponta o culpado por esse número alto depois da inflação de 1 dígito em 96. A inflação de janeiro já passou de 1%. E é uma notícia muito desagradável, justo agora que a gente já estava se acostumando com inflação aí de 0, qualquer coisinha. Mas janeiro é sempre assim, um mês ruim. Em muitos negócios o pessoal acha que pode aumentar preço só porque virou o ano. Mas neste janeiro aqui, a subida da inflação tem um culpado óbvio, o governo. Aliás, em janeiro do ano passado, o governo também foi o principal culpado pela inflação alta. Em 96, a inflação deu uma esticada por causa do aumento das tarifas de energia elétrica e telefone. Neste ano, foi a gasolina, que subiu mais de 14% em São Paulo, e o álcool, que subiu mais de 17%, tudo agora em janeiro. Só esses dois itens foram responsáveis por quase 1% de inflação. Sem isso, a nossa inflação já ficaria de novo perto de zero. Esse, aliás, é um dos problemas do Plano Real. O governo está demorando muito para ajustar as estatais, as suas empresas, ou então para vendê-las. E aí acaba aumentando tarifas para acertar as contas dessas estatais. Já está na hora de fechar esse problema. A polêmica em torno da lei que transforma todo brasileiro em doador de órgãos. Médicos fazem restrições, mas para os pacientes, a lei representa o fim de uma agonia. Dona Elza é uma dona de casa de 45 anos e nunca na vida passou pela cabeça dela fazer uma doação de órgãos. Isso até descobrir que o marido, o comerciante Salvador Sanches, tinha cirrose e precisava fazer um transplante de fígado. Agora, Dona Elza, seu Salvador e mais pelo menos 16 mil brasileiros aguardam que o presidente Fernando Henrique Cardoso aprove a lei que transforma todo brasileiro num doador de órgãos. Seu Salvador está na fila do transplante há 1 ano e 7 meses. Esse BIP que ele recebeu do Hospital das Clínicas, no caso de aparecer um doador, é um amigo inseparável, porque é a vida por um toque. A hora vai chegar. E agora, com essa nova lei, melhor ainda. O que o senhor diria para o presidente Fernando Henrique Cardoso se ele estiver assistindo o senhor agora? É que ele tivesse um pouquinho de humanidade com o povo, né? E transmitisse para o povo ver o que é um transplante. Para ele mesmo dar força para o povo fazer isso daí. E tem muitos que não concordam de religião, essas coisas, né? Mas que não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Em países como a Áustria, existem 21 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Na Bélgica, são 23 por milhão. No Brasil, a relação é de 5 doadores para cada 1 milhão de pessoas. Uma desproporcionalidade de doer, que a nova lei pode não curar, na opinião do cirurgião especialista em transplante de fígado do Hospital das Clínicas, Dr. Telósforo Baquela. O senhor é a favor ou contra a lei da doação de órgãos? Na forma como a lei foi redigida, contra. Talvez se houvesse uma opção familiar, como ocorre na Bélgica, em que a lei é de consentimento presumido, mas existe a oportunidade da família negar a retirada de órgãos, aí a favor. O que o governo então deveria fazer para incentivar o número de doadores e diminuir o tempo das pessoas na fila por um transplante? Basicamente, o governo deveria investir no maior número de centros públicos transplantadores, melhorar as condições de infraestrutura no sentido de aumentar a captação e, consequentemente, o aproveitamento melhor desses doadores. Esperar é duro, né? É duro esperar. Simone Queiroz, aqui, agora. Ok, Simone, mais uma do Aqui Agora Internacional. Morador do Líbano tem certeza que sua casa nunca será assaltada. Também pudera. A segurança é feita por 5 feras africanas. O empresário Jorge Alcuri está criando 5 chitas,
os felinos mais velozes do mundo, em sua casa lá no Líbano. Ele pretendia vender os animais para um circo, mas acabou gostando tanto das feras que resolveu ficar com elas. As chitas são dóceis, adoram o carinho do dono e, apesar de viverem soltas dentro e fora da casa, nunca criaram confusão pela vizinhança. Quando sai para trabalhar, a Alcuri costuma deixar a porta aberta. É claro que ninguém se atreve a entrar com elas aí, não é? Amor de uma semana acaba em tragédia em São Paulo. Revista vai sofrer processo milionário de Chico Buarque. O porto de Manaus tem muita carga e pouco espaço. Rivalidade entra em campo no torneio Rio-São Paulo. Nosso intervalo dura 2 minutos e a gente volta já já. Na luta contra os insetos, conte com o melhor especialista no assunto, Baygon. Baygon Verde. Nada é mais fulminante contra baratas e insetos mais resistentes. Tem ação prolongada, ideal para limpeza pesada. Já Baygon Branco tem cheiro suave na medida certa para combater todo tipo de inseto. Ideal para a limpeza do dia a dia, mantendo sua família sempre protegida e feliz. Escolha o seu Baygon pela cor. Verde ou branco, os insetos vão ver o que é bom. A seguir, cenas de terror noturno. Levantei de madrugada e senti que tinha alguma coisa acontecendo em casa. Desci as escadas e percebi algo andando atrás de mim. Quando virei... Aquela coisa nojenta, enorme, com antenas imensas. Aí usei a única arma que tinha para acabar com as baratas. Liguei 240-9000. Chamei a Igitec. Serviços com garantia. Facilitamos o pagamento. Ufa, que alívio. 240-9000. 200 mil reais. Em 1996, a Telecena premiou mais de uma vez com 200 mil reais. E no Natal não foi diferente. Davi Jacinto de Paranaguá, Paraná, Antônia de Fátima de Botucatu, São Paulo e João Francisco de São Paulo, capital, eles ganharam 200 mil reais. Muito bem, então aqui está o seu cheque da Caixa Econômica Federal. Telecena, premiando mais de uma vez com 200 mil reais o ano inteiro. Sabe o troco da feira? O troco do ônibus, o da padaria, da banca, da lanchonete. Isso é tudo que você precisa ter para anunciar nos classificados FT. Por apenas R$5 você anuncia o que quiser nos classificados FT. Ligue já, 224-4001. Agora, balinha, caixinha de chiclete, passe, esse tipo de troco a gente não aceita, hein, gente? Classificados Folha da Tarde. Um barato para quem quer vender. E hoje tem futebol ao vivo aqui no SBT. O torneio Rio-São Paulo apresenta 2 jogos. No Rio, o Flamengo pega o Corinthians. E no estádio do Morumbi, em São Paulo, o Santos enfrenta o Vasco da Gama. E é de lá que fala ao vivo o repórter Luiz Ceará. Ô Ceará, quer dizer que pode dar peixe em águas vascaínas? Pode dar peixe, mas pode dar Vasco também. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Isso aqui é o banco de reservas, né? Onde ficam o técnico e os jogadores. Mostrar para vocês, a visão que o técnico tem é essa aqui, ó. Botei 2 cinegrafistas do SBT ali, fininhos, os 2, vocês estão vendo ali, para mostrar que a visão do campo é essa aqui. E aqui, ó, meu banco de reservas é um grande titular da equipe de esportes, o Preto, que narra hoje ao lado do Juarez também, que vai comentar o jogo do Santos do Vasco. Qual a expectativa para esse jogo, Preto? Sem dúvida nenhuma, Ceará, boa noite a você, os telespectadores, amigos do SBT. A expectativa de um grande jogo nesta segunda rodada do torneio Rio-São Paulo. Agora que eu estou ansioso mesmo, Ceará, é para conhecer essa nova forma de disputa que tem desse torneio Rio-São Paulo. Essas são as verdadeiras novidades, né? Legal. E olha, você vai conhecer tudo agora à noite. E vou falar uma coisa para vocês, ó. O técnico sai daqui, vem aqui e fica vendo os jogadores ali fininhos. Aqui ele tem uma visão melhor do jogo, tá bom? Isso que a gente queria mostrar para vocês. É com vocês aí no estúdio do Aqui Agora. Muito bem, agora o Maracanã hoje vai tremer mesmo, hein? Um jogão de bola, o Flamengo e o Corinthians com um time novo. E nosso repórter Antônio Petrin está lá. Petrin, grande expectativa, hein? Sem dúvida, Eliakim. Aliás, são os 2 times mais populares do país, Flamengo e Corinthians. Para a torcida do Corinthians, muitas novidades. O Sangalete, o Fábio Augusto, que vieram do Guarani, o volante Romeu, que veio do Goiás, mas sem dúvida nenhuma, a maior atração desta noite é
Túlio Maravilha, que faz a sua estreia. O duelo entre Túlio e Romário, só isso já vale o ingresso. E vale também a sua audiência. Hoje nós acompanhamos o dia do Túlio, que sem dúvida nenhuma está muito motivado para essa partida. Veja aí. Essa transferência de Túlio para o futebol paulista, o que ele sente mais falta, sem dúvida nenhuma, é o visual do mar aqui de Copacabana. A gente está invadindo aqui a concentração onde está o Corinthians e onde está o artilheiro corintiano, para mostrar o que o Túlio está fazendo nesse momento. Olha só onde ele está, nessa varanda lindíssima aqui, curtindo o visual de Copacabana. O que você mais gosta dessa área aqui? Eu gosto da praia, né? Do visual, ver a criançada brincando, depois tomar água de coco, né? Que é bastante saudável. E hoje, como é que vai ser o gol que você vai fazer? O que tem? Como é que vai ser a comemoração? É o gol Salve o Corinthians, né? Assim, salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente, dando alegria aos corações. Salve o Corinthians, de tradições de glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Pam, param, pam, pam, pam. Tomara que o Túlio jogue melhor do que canta, hein? E a Justiça suspende a prisão de Reinaldo, ex-centroavante do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. O desembargador Luiz Carlos Biasucci, da primeira Câmara Criminal de Belo Horizonte, concedeu liminar suspendendo o mandado de prisão do ex-jogador. Na justificativa, o juiz alegou que a promotoria havia pedido a absolvição de Reinaldo e ele estava respondendo ao processo em liberdade. Reinaldo foi condenado a 4 anos de prisão por auxílio a traficantes de drogas. Ontem, quando saiu a sentença, ele desapareceu. Namorado de Xuxa de malas prontas para mudar de casa. Glória Pérez quer justiça já. E Chico e Marieta processam a imprensa. Os bastidores do mundo artístico com Nelson Rubens. Ok, vou destilar o meu veneno, confira. Olha, o Pelé não é 007, mas também foi investigar os russos. Eu explico, o ministro Rei viajou para Moscou a fim de intimar revendedores a não comprarem mais o café Pelé. Mas é o café Pelé pirata que estão vendendo em Moscou. O tal café Pelé pirata é vendido na Rússia, é falsificado e os grãos são colhidos do Equador. Eita, cafezinho ruim. Tá decidido, hein? As famílias dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas vão pedir, em conjunto, logo depois do carnaval, agora em março, na justiça, uma indenização vultuosa pelo acidente que matou a turma do Dinho e companhia. Aliás, o advogado, né, das famílias estará se reunindo agora no carnaval e calculando o valor da indenização. A última, Julio Iglesias, você foi visto. O cantor espanhol foi visto queimando tudo, sapato, paletó, camisa, até cueca. Ele decidiu não usar mais roupas que ele usava nos shows, ele não usa mais, mas ele não dá de presente, ele não vende, ele não empresta, não faz nada. Queima tudo, bota fogo em tudo. Aliás, a maioria é da cor preta, vira tudo cinza. Eu aumento, mas não invento. Aquário gigante é atração na feira de pesca na Praia Grande, litoral de São Paulo. Os turistas podem mergulhar e ter sensação de estar no fundo do mar. Veja com o repórter Carlos Cavalcante. A feira de esporte, lazer e pesca foi montada bem na entrada da Praia Grande, junto ao trevo. Aqui os amantes de esporte poderão acompanhar uma série de novidades. Tem também espaço para a criançada poder se divertir. Tudo aquilo em termos de lançamento e novidades nesses setores. Adelson é representante aqui, ele é organizador da feira e, na verdade, é uma oportunidade para quem está passando a temporada aqui na praia. Exatamente. Nós criamos este evento justamente para atender as pessoas que estão passando as suas férias em nossa região. Ou seja, ela, além da praia e além das arenas da praia, ela passa a ter uma opção a mais de lazer. Bom, a grande novidade vai ser exatamente essa, o contato que os mergulhadores vão ter com os peixes dentro desse aquário gigante. Um aquário importado dos Estados Unidos, esse aquário que tem 9 metros de comprimento por 2 de profundidade. Aqui as pessoas poderão conhecer também, aprender técnicas relacionadas ao mergulho. Quer dizer, um verdadeiro
sucesso essa iniciativa de vocês aqui na Praia Grande, né? Exatamente, é a primeira vez que essa carreta que veio dos Estados Unidos desce a nossa região da Baixada Santista, e as pessoas que quiserem vir aqui para mergulhar, elas podem. Podem mergulhar. Quem tem equipamento, tem tudo, instrutores, tudo direitinho. Tudo direitinho. E ainda tem o demonstrador, que é um pesqueiro, que daqui a pouquinho vai fazer a sua demonstração, independente do mergulho. Bom, tá aí, portanto, uma opção para quem queira conhecer a feira de pesca, lazer e esportes aqui na Praia Grande, bem junto do Trevo. Carlos Cavalcante, aqui agora. Sarah Ferguson, a duquesa de York, faz comercial para manter a pose. Amor relâmpago termina em tragédia. O Porto de Manaus é tema da reportagem especial de hoje. Período de ouro da borracha, engenheiros ingleses construíram o primeiro porto flutuante do Brasil, o Porto de Manaus. A gente volta logo depois dos comerciais. Continue com a gente. Até já. Boa noite, veja no Telejornal Brasil. Líderes do governo fazem novo calendário e votar a reeleição ficou para a semana que vem. Sem terra invadem INCRA em São Paulo. Jungmann diz que é chantagem. E a balança comercial fecha 96 com déficit de 5 bilhões e meio. O Telejornal Brasil começa às 7h30. Até lá. Se você pensa que todos os planos de saúde são iguais, prepare-se para mudar de ideia. Além dos melhores hospitais, ótimos médicos e eficientes centros diagnósticos, a Blue Life tem algo mais. Carinho com os seus associados. Esta é a diferença. Venha para a Blue Life. Blue Life. A vida toda com você. Faça como eu, torcedor do Peixe. Faça um gol para o seu time comparecendo nesta terça-feira, às 9h30 da noite aqui no Morumbi, para torcer contra a equipe do Vasco. É nesta terça, 9h30 da noite, Santos e Vasco pelo Rio São Paulo, aqui no Morumbi. Em 1996, a Telecena premiou só no estado de São Paulo 973 pessoas. Foram prêmios de menos pontos, mais pontos, instantâneos e nas rodas da fortuna nas cidades de Nova Odessa, Pindorama, Araçatuba, Franca, Paulínia, Santos, Campinas, Mauá, além de muitas outras em todo o estado de São Paulo. Agora, em 97, compre a sua Telecena. Confie, acredite, o próximo ganhador da sua cidade pode ser você. Adelaide e Alcebiades estão numa fria. Eu vi a senhora beijando Alcebiades na boca. Dona Anja, hoje, depois de Mar e Mar. Mulher é assassinada com 17 facadas no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. O homem que vivia com ela há apenas uma semana confessou o crime. E continua a tendência de 97 de mulheres assassinadas. É impressionante. A média tem sido 2, 3 mulheres assassinadas por dia. E pelos mais diferentes motivos. Drogas, assalto, crimes misteriosos. Marido mata mulher, namorado rejeitado mata namorada. Neste final de semana, outras mulheres mortas. E a história de um homem bocó. De um homem que de repente se envolve com a mulher errada. Esta mulher, nos últimos 6 meses, teve 4 amásios. Só em 6 meses... 4 amásios, e conheceu esse rapaz. Um rapaz que veio para São Paulo, inexperiente, veio da Paraíba, o João. Você conheceu a Rosa numa churrascaria? Foi, lá no Parque Novo Mundo. E ela se engraçou com você? Foi, sim. Foi mais ela que te cantou do que você a cantou? Exatamente. Eu trabalhava na firma, precisava de eu ir morar lá. Ela que me chamou, eu fui. Deu isso aí, né? Você morou com ela somente uma semana? Uma semana, só uma semana. E já brigavam muito? Era. Ela bebia muito e eu falei pra ela que não dava certo e ela ficava me ameaçando.
Ontem você decidiu ir embora mesmo. Já tinha arrumado a sua mala, que está em cima da mesa. Exatamente, já tinha arrumado a minha mala. Aí, quando eu arrumei a mala, ela já estava até deitada, mas aí ela começou a discutir. Eu falei, sabe quando, Rosa, você é uma pessoa mais de verdade que eu vou pegar minha mala e vou embora. Ela pegou a faca, eu parti para cima dela. Ah, ela pegou uma faca? Pegou a faca, abriu a gavetinha assim, pequena assim, aí... Veio pra cima de você. Veio pra cima de mim e já me cortou aqui do lado. Você está, inclusive, com a camisa rasgada aqui, um pequeno ferimento, um raspão de faca. Aí ela me pegou, fiquei já... Aí ela, depois que ela me cortou, eu fiquei com raiva e... Eu tomei a faca dela e aconteceu isso aí, né? Você acha que nesta semana ela te traiu? Não acho nada. Eu acho que... Eu nunca vi ela com ninguém, sei lá. Se ela traía, era na hora que eu ia trabalhar. Mas eu nunca vi ela lá com o homem lá. Ela mereceu morrer. Não sei não. Ninguém deve de morrer assim, né? Mas já fiz e fazia o quê, né? Foram 17 facadas. Não teria sido mais fácil ele ter saído? Ter arrumado um jeito de sair? Eu acho que ele foi traído. E na traição, sabendo da traição, ele a matou. Em 6 meses, 4 companheiros. O quarto a matou. Gil Gomes, do Parque Novo Mundo. Aqui, agora. Ok, Gil. Aqui agora, internacional. Duquesa Britânica aparece em comercial da TV. Vacas dormem em colchão de água na Inglaterra. E o governo da Coreia do Sul volta atrás. Vamos a um giro pelo mundo. O presidente da Coreia do Sul, Kim Jong-sam, promete rever a nova lei trabalhista que provocou a greve geral no país. A lei facilita demissões e aumenta a jornada de trabalho. O presidente admitiu que cometeu um erro. Um fazendeiro inglês criou o colchão d'água para acomodar melhor as vaquinhas. Ele alega que o colchão é mais higiênico e livra os animais de uma série de doenças. A invenção está sendo mostrada numa feira em Amsterdã, na Holanda. A duquesa de York, Sarah Ferguson, gravou um comercial de suco de frutas nos Estados Unidos. A ex-mulher do príncipe Andrew não revela o valor do cachê que vem em boa hora. As dívidas da duquesa superam $1 milhão. Um passeio pelas ruas de Mônaco, tradicional palco da Fórmula 1. Foi dessa forma que a Ligier apresentou hoje o carro da temporada deste ano. O piloto francês Olivier Panis rodou com a máquina de motor Honda V10 no meio do trânsito. Veja agora a segunda reportagem da série especial que estamos mostrando e que fica à mostra a situação dos portos brasileiros. Hoje você vai conhecer melhor o superlotado Porto de Manaus, que é o 4º em importância no país. No começo do século, durante o período de ouro da borracha, engenheiros ingleses construíram o primeiro porto flutuante do Brasil, o Porto de Manaus. Para espanto dos mesmos ingleses, hoje, 95 anos depois, o único porto flutuante do Brasil continua o mesmo. Mas continua o mesmo só na aparência. O volume de cargas aumentou tanto após a criação da Zona Franca que atualmente o Porto de Manaus ocupa o 4º lugar no país em movimento de carga, perdendo apenas para Santos, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No ano passado, o Porto de Manaus exportou mais de 700 toneladas de madeira regional beneficiada e 100 mil toneladas de produtos industrializados pela Zona Franca, obtendo com esse movimento 17 milhões de reais. Para este ano, o Porto de Manaus espera faturar 20 milhões de reais e um movimento superior a 1 milhão de toneladas. Diariamente transitam por aqui 5 mil pessoas, algumas chegando, outras saindo, para as mais diversas cidades da Amazônia. O número de embarcações é de aproximadamente 100, 60 ancoradas e 40 que seguem viagem.
Atualmente, o Porto de Manaus tem 118 funcionários efetivos e mais de 500 trabalhadores avulsos, prestando serviços para as empresas que operam na área. O Amazonas tem o privilégio de possuir o único porto flutuante do país. Ocorre o seguinte, de 6 em 6 meses, acontecem a vazante e a enchente dos rios da Amazônia. Por isso, os ingleses tiveram a ideia de criar um porto que se adaptasse à enchente e a vazantes dos rios. Quais são as principais dificuldades que o Porto de Manaus enfrenta hoje? Uma das principais dificuldades do Porto de Manaus é ele estar localizado no centro da cidade, não tendo uma grande área de retroportuária para estocagem de mercadoria. Principalmente agora com esse problema com o Siscomex, muita mercadoria fica estocada, podendo vir a criar problemas para o comércio e a Zona Franca de Manaus. Mas, mesmo com todos esses números, o Porto de Manaus ainda está longe da privatização e também da modernidade. Amanhã, na terceira reportagem da série, você vai conhecer os problemas do Porto do Rio de Janeiro. Mais um sem terra é morto no sul do Pará. O lavrador Célio Pantoja Correia, de 33 anos, foi encontrado morto no projeto Seringá, a 110 quilômetros de Belém. O exame revelou que o trabalhador rural foi torturado. Junto ao corpo foi encontrado um bilhete. Estava escrito: "Isso é o que acontece com quem invade terra alheia." E não esqueçam, uma noite de emoção hoje aqui no SBT. Depois de Dona Anja, torneio Rio-São Paulo, Flamengo e Corinthians, Vasco e Santos. Termina aqui mais uma edição do Aqui Agora. Boa noite para você. Sabe onde tem Banco Pan-Americano? Onde você precisar. Nas lojas de informática, nas concessionárias e lojas de veículos, agências de turismo, lojas de material de construção. Banco Pan-Americano, onde você precisa, tem. Este aí é o senador Lúcio Alcântara, do PSDB do Ceará. Ele é o autor da famosa lei que torna disponíveis todos os órgãos e tecidos dos corpos humanos de cidadãos brasileiros ao Estado. A lei tem uma intenção muito boa. Afinal de contas, tem 15 mil brasileiros esperando o transplante de rim. A mesma coisa, um número muito alto, aí 400 esperando de fígado, os 300 de coração. E a nossa capacidade é de 1.800 transplantes renais por ano, 120 de fígado e uns 90 de coração. O problema dessa lei, e o que explica a polêmica em torno do veto do presidente Fernando Henrique, é que, em primeiro lugar, o primeiro passo a ser dado não seria esse, mas seria equipar os hospitais brasileiros de condições para fazer esses transplantes. Então não adianta nada você tornar disponíveis todos os tecidos e órgãos se não há como fazer o transplante. Então essa lei pode criar uma ilusão perigosa de que o problema está sendo resolvido e não está. Além disso, há um problema filosófico, um problema ontológico sério, que é o avanço do Estado sobre os corpos humanos. Isso nem os Estados totalitários conseguiram, nem Hitler, nem Mussolini, nem Stalin, conseguiram tornar disponíveis os corpos humanos ao Estado. Isso nem George Orwell conseguiu prever no seu famoso 1984. De qualquer maneira, pelo menos abrir a discussão já é um grande passo. O Brasil precisa resolver esse problema e alguma coisa precisa ser feita pelo governo na direção de uma solução mais permanente do que essa do projeto do senador Lúcio Alcântara. José Neumann e Pinto, direto ao assunto e com todos os órgãos aqui disponíveis para o transplante. Sabe onde tem Banco Pan-Americano? Onde você precisar. Nas lojas de informática, nas concessionárias e lojas de veículos, agências de turismo, lojas de material de construção,
Banco Pan-Americano. Onde você precisa, tem. Orient, tecnologia do século XXI e as horas que faltam para o ano 2000. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Greve pode parar os ônibus a partir da meia-noite em São Paulo. Tiros e pancadaria no protesto de servidores municipais em Fortaleza. Balança comercial fecha 96 com déficit histórico. Governo quer ganhar tempo e adia para a semana que vem a votação da reeleição. Sem terra invadem o INCRA em São Paulo. Jungmann diz que é chantagem. Corinthians e Flamengo, Túlio e Romário se enfrentam daqui a pouco no Maracanã. Avanços e recuos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2 processos de cassação de mandatos. O relatório sobre o deputado Marquinhos Chedid ficou pronto, mas outro deputado, Pedrinho Abrão, ganhou.